Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu peço que neste dia que essa pessoa estiver ouvindo esse estudo, peço, Senhor, que abra os olhos, ouvidos espirituais dessa pessoa, para que ela possa, Senhor, estar compreendendo a sua mensagem. Senhor, fala através de mim, fala, Senhor, através do seu Espírito Santo, ao coração dessa pessoa, Senhor. Usa-me, Senhor, como um canal de evangelização, como uma pessoa, Senhor, que está desejando transmitir, Senhor, o seu evangelho. Através desse estudo de Mateus, Senhor, fala, Senhor, aos povos, ao povo brasileiro. Fala, Senhor, através de mim. Usa-me, Senhor, usa-me. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, se eu estou aqui fazendo esse estudo bíblico, separando esses poucos momentos, esses poucos minutos, para estar falando da sua palavra, é porque é de acordo com a sua misericórdia, Senhor. A sua misericórdia é muito grande e nos salva, Senhor. Se eu estou aqui, Senhor, falando da sua mensagem, é porque essa mensagem um dia tocou ao meu coração. Então usa-me, Senhor, para que eu esteja transmitindo a sua mensagem e essa mensagem também toque nos corações de outras pessoas. Eu quero, Senhor, trazer almas para ti, para o teu reino, Senhor. Eu quero, de certa forma, ajudando na sua obra, salvar vidas. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar acerca da mulher cananeia. Esse estudo está no livro de Mateus, no capítulo 15, dos versículos de 21 a 28. Lembrando novamente, para você que chegou nesse vídeo e perdeu os vídeos anteriores, eu utilizo duas versões, basicamente, aqui no canal, que é a Almeida Revista Corrigida, ARC, e também a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, certo? Se você quiser acompanhar aos textos que eu estou lendo, eu sempre deixo os versículos na descrição do vídeo. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Mateus, capítulo 15, versículo 21. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. No estudo anterior, vimos acerca da tradição dos anciões, né? Que Jesus falava sobre como eles estavam ensinando doutrinas humanas como se fossem da parte de Deus e como eles estavam negligenciando, né, os ensinamentos de Deus. Eles estavam transgredindo as leis de Deus. Então, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, né, uma mulher que fazia parte do povo cananeu, ela não fazia parte do povo judeu, dos israelitas, ela era cananeia, né? Ela foi até Jesus, para vocês verem que a fama de Jesus não estava mais somente entre os judeus, mas também dos povos vizinhos, né? Os outros povos já haviam conhecido o que? A fama de Jesus, certo? De um homem, né? Que curava, fazia milagres, prodígios, maravilhas, né? Que era o Filho de Deus. Alguns criam que ele era profeta, outros criam que ele era João Batista, que havia ressuscitado, né? Mas nós sabemos que ele era o Filho de Deus, o Deus vivo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é o Deus Filho, certo? Então, essa mulher cananeia, que não fazia parte do povo judeu, foi clamar por ajuda, foi pedir a Jesus ajuda. Para o quê? Para a filha dela que estava possuída por demônio, né? Está miseravelmente endemoniada. Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele,
rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então Jesus não respondeu nesse primeiro momento, né? Não lhe respondeu palavra. Só que ela, o que a gente consegue ver aqui, ela continuou clamando. Por quê? Pois os discípulos pediram a Jesus para o quê? Despedir ela, mandar aquela mulher embora, porque ela estava o quê? Gritando atrás de nós. Então ela ficou seguindo a Jesus, né? Ficou próxima a Jesus, gritando, clamando para que Jesus ajudasse a ela. Versículo 24. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus estava falando acerca o quê? Da missão dele. A missão dele naquele primeiro momento era o quê? Ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele estava ali o quê? Para ajudar, para salvar as ovelhas perdidas do povo de Israel, né? Naquele primeiro momento. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aquela mulher é cananeia, então ela não era parte do povo judeu, né, dos israelitas. E Jesus fala: enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era a missão de Jesus, né? Começar a sua missão de salvação, ele veio para nos salvar e iniciou essa salvação, né? Ele religou, né? A nossa, como posso dizer? Ele restaurou, né? A nossa ligação com Deus, né? Nosso acesso a Deus, começando pelo povo de Israel, que foi o povo escolhido no Antigo Testamento, o povo escolhido, o povo separado para ser o quê? O povo de Deus. E a partir desse povo, os israelitas, ele trouxe salvação a todos os povos. Só que nesse primeiro momento, o quê? A missão primordial, a primeira missão de salvação ia começar com quem? Com os israelitas. Então, versículo 25, chegou ela e adorou. Quer dizer, então Jesus estava ali, né? Não respondeu a ela, e ainda assim ela foi lá e que adorou ao Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ela continuou persistindo em conseguir ajuda, conseguir a bênção que ela foi buscar, que era o quê? A libertação da filha dela. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Amados, por muito tempo eu refleti, né, sobre este versículo. Mas, aqui nesse primeiro momento, a missão do Senhor Jesus era alcançar a vida, né? Alcançar os filhos de Deus que estavam no meio do povo israelita. Lembra? Jesus chamou fariseus, né? Os falsos, como posso dizer? Aqueles religiosos que não tinham verdadeiramente um compromisso com Deus, não eram obedientes a Deus, mas falavam que era por ser fariseu, por ser líder religioso, por ser mestre da lei, mas na verdade eles eram hipócritas, eles só queriam ganhos materiais, físicos deste mundo, né? E Jesus chamou ninhada de cobras, né? Então Jesus estava no meio do povo de Israel tentando salvar e alcançar aqueles que verdadeiramente eram o quê? Os filhos de Deus. Como a gente viu na parábola do joio e do trigo, nós vemos o quê? Que o maligno foi lá e jogou na plantação de trigo o quê? O joio. Mas o dono da plantação falou o quê? Deixe crescer o joio e o trigo juntos para o quê? Para que quando vocês forem cortar o joio, não corram o risco de cortar o quê? O trigo junto. Então, deixem crescer juntos. Então, no meio do povo de Israel, poderia haver o quê? Joio e trigo. Jesus, na sua missão, no começo, né, era o quê? Alcançar esses trigos que estavam perdidos, né, sem esperança, sem uma perspectiva de vida, e enxergaram o quê? Em Jesus a sua esperança, a salvação, a vida eterna. Entendeu? Então, aqui nesse primeiro momento, essa era a missão de Jesus.
salvar esses filhos de Deus no meio do povo de Israel. E depois, através dessa salvação, dessa missão, era salvar o quê? Todas as pessoas de todos os povos que crê em Jesus Cristo, aceita Ele como suficiente Salvador, obedece a Deus, busca fazer a obra, busca o quê? Obedecer aos mandamentos de Deus, certo? E é isso, né? Basicamente falando, para tentar explicar, né? Então era essa a missão. Só que, lembra, a missão primeiro era do povo de Israel e depois essa salvação abarcou, como posso assim dizer, não sei se eu posso usar essa palavra, essa salvação abarcou todos os povos, todas as pessoas que são o quê? Verdadeiramente filhos de Deus, independente de religião, independente de qual povo pertence, tendo o quê? As primícias e os requisitos básicos para alcançar a salvação, que a única forma de alcançar a salvação é através de Jesus Cristo, certo? Só que essa mulher cananeia, ela, ainda que não houvesse chegado o momento da bênção, do sacrifício de Jesus, que morreu por nós, alcançar a ela, né? Ainda que fosse antes do momento, ela não o quê? Aceitou ficar sem a bênção. Então ela teve fé em Jesus, ela teve fé que Jesus poderia curar a filha dela, e ela insistiu. Por quê? Porque ela teve fé. Foi uma demonstração de fé. Imagine vocês, meus amados irmãos. Se você pede alguma coisa a uma pessoa, né? Vamos dar esse exemplo. Eu sempre gosto de dar uns exemplos bem bobos, bem simples, para ver se a gente consegue abrir a nossa mente, né? Imagina, você tá com seu filho em casa, seu filho tá passando necessidade, você tá passando necessidade, e você vai até a casa de alguém e você pede por alimento. E essa pessoa fala, não, poxa, agora eu não posso te dar porque não tá certo tirar dos meus filhos para dar para os seus. Porque os seus filhos não são, de certa forma, por favor, em nome de Jesus, tenhamos discernimento. Jesus não estava usando essa mensagem com essa bravura. Lembra? Jesus é amor, entende? É porque não havia chegado o momento dessa cananeia, dos outros povos. Então, não está certo eu tirar o alimento da boca do meu filho para dar para o seu, certo? Mas essa mulher o quê? Não se importou com aquilo. Ela insistiu pela benção dela. E o que ela respondeu quando o Senhor Jesus disse isso? Então, versículo 26 novamente. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então ela estava ali fazendo uma demonstração de quê? De humildade. Ela não se importou com se colocar nessa posição inferior. Que posição inferior é essa, meus amados? Nós que não éramos judeus, que não éramos pertencentes aos israelitas, nós estávamos fadados ao quê? A condenação. Porque não éramos amigos de Deus. Éramos o quê? Inimigos de Deus. Éramos o quê? Filhos do mundo. Por quê? Porque não tínhamos tivemos, através de Jesus, uma reconciliação com quem? Com Deus. Então, antes dessa reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Estávamos afastados de Deus. Éramos pecadores, ainda somos. Mas a gente pecava sem se preocupar se havia um Deus que não gostava do que a gente estava praticando. A gente vivia na imoralidade sem se importar, sabe? Então não éramos
cristãos, não éramos o quê? Filhos de Deus, porque vivíamos uma vida ao belo prazer da carne, por assim dizer, entende? Então, naquele primeiro momento, o povo escolhido, o povo separado, eram o quê? Os israelitas. Nós éramos o quê? Os povos pagãos. Por quê? Por causa de práticas que não conviam, que desagradavam a Deus. Nós não queríamos, de certa forma, o quê? Um relacionamento com Deus. Por quê? Porque éramos desobedientes, rebeldes. Mas na hora da necessidade, na hora que ela viu que a filha dela estava endemoniada, na hora que a gente vê que a nossa despensa está vazia, na hora que a gente vê que a nossa carne está adoecida, é nessa hora que a gente vê que a gente precisa de ajuda. E quando a gente precisa de ajuda e a gente não pode fazer mais nada com a nossa força humana, com a força dos nossos braços, o que nós fazemos? Nós buscamos aquele que tem maior poder, aquele que pode fazer o impossível, aquele que pode nos trazer o quê? Aquilo que necessitamos. Então é nessa hora que nós buscamos a quem? A Deus, certo? Mas como é que a gente vai alcançar a Deus com essa vida que nós temos? É uma vida pagã. Como? Nos arrependendo. E quem foi a ponte para que nós reconectemos, né? Para nos reconectarmos com quem? Com Deus. Foi Jesus Cristo. Que ele veio à Terra, ele sofreu, ele padeceu, ele morreu pelos nossos pecados, né? Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. E através do sacrifício dele, ele nos permitiu ter acesso a Deus. Então, a partir deste momento, não éramos mais cachorrinhos, nos tornamos filhos. Então, todas aquelas bênçãos que estava e estará separada para os filhos de Deus, nós vamos receber. E essa mulher cananeia, ela foi visionária. Antes da bênção já alcançar a vida dela, porque depois do sacrifício de Jesus, que a salvação se tornou possível para todos, antes mesmo disso, ela já tinha uma visão de águia, foi visionária e viu que ela conseguiria a salvação da vida dela, a salvação da filha dela, a bênção, através de Jesus, antes de se tornar o tempo. Então, quando Jesus falou, né? Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então, filha, estou aqui agora pelo povo de Israel, certo? Os que estão fora agora, não é essa hora, né? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então ali ela estava fazendo uma demonstração de fé. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor pode curar minha filha. O Senhor tudo pode. O Senhor tem poder para abençoar, para alimentar os filhos. E também vai ter poder suficiente, vai sobrar em abundância para que eu possa pegar uma migalhinha. E essa migalhinha que o Senhor pode me dar vai ser o quê? A salvação para minha casa. Então, ela não pediu muito poder para Deus, para Jesus. Ela sabia que um simples movimento, uma simples migalha era o suficiente para a resolução do problema da vida dela. Que era o quê? A libertação da filha dela que estava endemoniada. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Oh, glória, aleluia. Já pensou, amados? A gente no dia lá do julgamento, Senhor Jesus, ou não do julgamento, um dia da nossa vida a gente estiver e Jesus falar que a nossa fé é grande. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra diz que se tivermos a fé do tamanho de um grão de ervilha, assim, senhores, que é a menor das sementes, a gente poderia olhar para um monte e falar: levante-se daí e jogue-se no mar. E Jesus estava falando para essa mulher: grande é a tua fé. Oh, aleluia. Então, o que essa mulher poderia fazer com essa fé, irmãos? Mas ela não queria muita coisa. Ela queria o quê? Uma migalha. Porque através dessa pouca coisa, dessa migalha, já era um poder extraordinário que Jesus poderia ter.
E Jesus afirmou: "Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo." Então aquela mulher que persistiu, teve fé, adorou a Jesus e não era pertencente ao povo israelita. Não pertencia ao povo de Israel. Como a gente viu no estudo anterior, os fariseus estavam ensinando o quê? Ensinando leis humanas como se fosse de Deus, enquanto eles estavam transgredindo a lei de Deus. E essa mulher que nem pertencia ao povo de Deus nesse primeiro momento, não era israelita, ela não era judia. Ela fez o quê? Ela demonstrou mais fé do que eles. Oh, aleluia. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Então, o Senhor Jesus falou que seja feito assim de acordo com o que você disse, né? Seja feito para contigo como tu desejas, como ela desejou. Então, ela alcançou, através daquele ato de fé, ela alcançou a bênção que ela foi buscar quando ela saiu de casa e foi procurar Jesus. E, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Oh, aleluia. Então, a filha dela que estava endemoniada, aquele demônio saiu da filha dela e ela ficou o quê? Sã. Porque essa mulher, a mãe dela, teve o quê? Teve fé. Mateus contrastou a falta de compreensão dos discípulos de Jesus, né, com a compreensão da mulher gentia. Por quê? Os discípulos de Jesus pediram que Jesus mandasse aquela mulher embora. Senhor, despede ela, né? Pediu que seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então, ela gritando, ela pedindo para Jesus, né, interceder pela filha dela, aquela gritaria que ela estava cometendo, estava o quê? Incomodando aos discípulos. Essa mulher cananeia morava na região gentia. O que é gentil? Que não pertence ao povo judeu, né? Não judeu. Gentil, não judeu. De Tiro e de Sidom. Amados, vocês conhecem a história de Tiro e Sidom. Se não conhecem, meditem na história de Tiro e Sidom, que foram duas cidades que foram destruídas por causa do pecado. Ela se referiu a Jesus como o filho de Davi. Lá no versículo 22 ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ali ela estava fazendo uma declaração, filho de Davi, porque quem era o filho de Davi na promessa? Seria o Messias, o Cristo, aquele que iria o quê? Libertar o povo de Deus. Um reconhecimento certo de sua identidade como o Messias. E depois pediu a ele para curar o quê? A sua filha. Os discípulos, da mesma forma como queriam mandar as pessoas de volta para os vilarejos para que se alimentassem, demonstrando falta de fé. Lembra? Quando Jesus estava ali com uma multidão, já estava entardecendo, e os discípulos pediram para Jesus: Senhor, despede essa multidão para que eles possam ir, né, pelas cidades, comprar o alimento, né? E Jesus fez o quê? Jesus mandou eles mesmos darem o quê? O alimento para aquela multidão. Então, os discípulos, da mesma forma como queriam mandar as pessoas de volta para os vilarejos para que se alimentassem, demonstrando falta de fé, né? Mateus 14:15, também incitaram Jesus ao quê? A despedir a mulher, no versículo 23 do capítulo 15. Os discípulos ainda não entendiam plenamente a natureza do ministério de Cristo. Ele, não obstante, não seria o quê? Detido, nem tampouco a mulher gentia, né? Então, Jesus, o quê? Não se deteve em quê? Em ajudar aquela mulher. Ele não, aqui a gente viu o quê? Na palavra. Mas ele não lhe respondeu palavra, né? Não lhe respondeu palavra. Mas ele também o quê? Não se deteve em o quê? Em ajudá-la. Ele, não obstante, não seria detido, nem tampouco a mulher gentia. Então, ela não se deteve, mesmo que Jesus, naquele primeiro momento, o quê? Não tinha lhe respondido.
o Senhor o quê? Aí a gente pode parar e pensar. Então, a missão do nosso Senhor, nesse primeiro momento, era ajudar as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, ele não tinha o desejo no coração dele de ajudar aquela mulher? Claro que não. O Senhor Jesus queria ajudar. E como quer ajudar o quê? A todos aqueles que o buscam. O desejo de Deus é que todos nós, humanos, sejamos salvos. Mas, infelizmente, nem todos, né, buscam essa salvação. Então, o Senhor testou a fé da mulher cananeia ao afirmar que ele viera apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A resposta dela revelou uma fé ainda maior. Ela, apesar de saber que era desprezada pelos judeus, porque na cultura dos judeus, né, lá na lei mosaica, na lei de Moisés, falava sobre o quê? Para que o povo judeu, os israelitas, não se o quê? Não se misturassem com os outros povos, para que eles sejam um povo separado para Deus, um povo santo, que eles se santificassem o quê? Para Deus. Apesar de saber que era desprezada pelos judeus, não se deteve. Admitiu sua posição indigna diante de Cristo. Então, ela não se importou, ela se colocou num papel, ela se humilhou, ela se prostrou diante de Jesus. Ela aceitou aquela posição de não merecedora. Nós não merecemos nada. É pela misericórdia de Deus que nós alcançamos as bênçãos, mas nós não merecemos nada. Indigna diante de Cristo. Jesus, em vez de mandá-la embora, assim como os discípulos queriam, né, recompensou sua fé e curou sua filha. Assim, Cristo, com a perseverança e fé da mulher gentia, começou seu ministério aos gentios. Então, Jesus, a partir deste momento, o quê? Ele inicia, né, começou seu ministério aos gentios, aos não-judeus. Então, a partir disso, o ministério de Jesus abarcou tanto os judeus como os não-judeus. Ou seja, nós, no dia de hoje, somos abarcados pelo mistério de Jesus. Certo, amados? E é isso. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo. Vamos falar sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes, que serão dos versículos 29 a 39. Então, antes do vídeo de estudo, meditem aí em casa, dos versículos 29 a 39. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.